Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Mateus. Nós estamos fazendo aplicações básicas a respeito do livro de Mateus em cada passagem desse evangelho, o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. E hoje nós chegamos no capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34, que o tema desse estudo fala sobre as preocupações da vida. As preocupações da vida. Eu quero ler o texto e depois faremos duas aplicações básicas a respeito desse texto. O texto diz assim: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33 e versículo 34, para encerrar, diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia do seu próprio mal. Esse texto de Mateus, capítulo 6, 25 ao 34, deixa uma lição para nós sobre as preocupações da vida. É Jesus falando sobre essas preocupações. Por que nós nos preocupamos com tantas coisas, sendo que o nosso Pai Celestial ele pode nos suprir todas essas necessidades? Por que nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, sendo que o nosso Deus, que é dono de tudo, ele pode prover isso para nós se for da sua vontade? O nosso Pai Celestial, ele pode fazer por nós grandes coisas, ou coisas numerosas, coisas que nós nem imaginamos, o Senhor pode fazer por nós. Nós devemos confiar em Deus, buscá-lo primeiramente, para então, depois, se for da sua vontade, ele nos dá todas essas coisas que nós precisamos, o de comer, o de vestir, é isso que ele coloca aqui para nós. Com aplicações básicas, quero falar sobre esses textos, e a primeira é que nós não se preocupem, ou nós não podemos nos preocupar com a vida material, Deus sabe exatamente como suprir as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos, como Jesus mesmo coloca no texto aqui, ele sabe o que nós precisamos. Jesus sabe, Deus sabe que nós precisamos nos alimentar para que nosso corpo físico ele tenha força. Então nós precisamos nos alimentar. Deus sabe que a gente precisa nos vestir. Nós precisamos da roupa, da vestimenta. Deus sabe das nossas necessidades maiores. Deus sabe que no mundo que nós vivemos, nós precisamos de um emprego, nós precisamos de porta aberta, nós precisamos de tantas coisas. E Deus, ele conhece, Deus, ele sabe. O que ele coloca nesse texto para nós é que nós devemos, e a segunda aplicação que quero fazer, é que busquem a Deus em primeiro lugar sempre. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos colocar o reino de Deus como prioridade. É isso que Jesus está colocando nesses textos para nós. Mas buscar primeiro o reino de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: coloque o reino dos céus como prioridade nas vossas vidas. Coloca a palavra de Deus como prioridade. Coloca a vontade do Senhor como prioridade nas vossas vidas.
e então as demais coisas, essas coisas, a vestimenta, o alimento, o emprego, se for a necessidade, o carro, se for a necessidade, que é a nossa necessidade, uma casa, o Senhor provê tudo isso para nós. O Senhor provê tudo isso para aqueles que o buscam, para aqueles que colocam Ele como prioridade. As coisas dessa vida Deus supre no momento certo e conforme as nossas necessidades. É claro que para uns Deus vê a necessidade de abençoar com pouco. Para outros, Deus vê a necessidade de abençoar com muito, porque quem tem muito, Deus sabe se no seu coração Ele vai abençoar a sua obra, Ele vai ajudar a sua obra. Por exemplo, a obra missionária e a casa de Deus, o templo que nós vamos cultuar ao Senhor, chamado igreja, eles precisam de suprimentos, eles precisam ser sustentados. Por isso que Deus permite que algumas pessoas, aqueles que têm maturidade, tenham muitas coisas na sua vida, sejam ricos, sejam milionários, para sustentar outras vidas. E Deus sabe da necessidade de cada um, por isso que Deus abençoa conforme a nossa necessidade. Mas o que Deus quer colocar para nós, ou Jesus, nesses ensinamentos, as preocupações da vida, é que nós não precisamos ou não devemos ficar preocupados com essas coisas da vida, ficar preocupados com essas coisas materiais, porque o que Ele tem para nós é muito maior do que isso, e certamente Ele suprirá todas as nossas necessidades se nós colocarmos o Seu reino como prioridade. É isso que nós temos para o estudo dessa noite, para o estudo desse vídeo, é que nós precisamos aprender a colocar a Deus como prioridade em nossas vidas. E como Ele mesmo coloca no seu texto, na sua palavra, e todas essas demais coisas, ou todas essas coisas, Ele nos acrescentará. Certamente Ele fará sobre nós. Como Ele mesmo, Jesus, falou aqui, o pássaro não planta, o pássaro não colhe, mas o pássaro come todos os dias. É o Pai que sustenta. Ele coloca aqui também como a erva do campo, ela se veste, e a erva do campo não é mais importante do que as nossas vidas. E o Senhor diz que supre a necessidade dela também. Por isso nós somos mais importantes do que o pássaro, mais importantes do que a erva do campo, do que o trigo, e o Senhor irá suprir sobre a nossa vida também. Aprendemos então a colocar o Senhor e o seu reino como prioridade. Meus irmãos, esse foi o estudo desse vídeo e dessa noite, e te espero no próximo, em nome de Jesus.